Senhoras e senhores, boa noite. Peço licença para a retirada da máscara. Meu nome é Samara Chalita, estou de secretária municipal de administração da Prefeitura Municipal de Confins. E hoje farei a mediação desse importante evento realizado pela Prefeitura Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro seminário, Autismo, Conhecer para Incluir. Estamos com a nossa intérprete de Libras, né? Eu darei algum tempo na mudança da fala dos nossos palestrantes. O crítico momento que estamos vivenciando nos impediu de realizar um grande evento com a participação presencial de todos. Porém, estamos aqui com um público restrito que envolve representantes da rede de atendimento às pessoas com deficiência do município de Confins, alguns familiares representando as pessoas com autismo e também convidados que enriquecerão nosso conhecimento sobre essa temática. O evento está também sendo transmitido ao vivo através do Facebook do município de Confins e cumprimentamos a todos vocês, internautas, que se dispuseram a nesta noite acompanhar esta ação. Para darmos a abertura oficial deste evento, ouviremos agora o vice-prefeito municipal de Confins, o senhor Uales Lucas Ribeiro. Boa noite a todos e a todas. É com um prazer muito grande, uma satisfação imensa que estamos aqui nesta noite. Eu quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Charles Oliveira, a pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores, membros aqui dessa casa legislativa. Cumprimento a todos os secretários municipal, em especial a nossa secretária de Assistência Social, a Raquel Andresa, e a pessoa de quem também eu cumprimento a todos os demais aqui presentes nessa noite, e dizer, mais uma vez, que para mim é uma alegria, para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui essa noite para participar desse evento. Eu, antes de mais nada, também gostaria de cumprimentar todos os palestrantes da noite e agradecer a todos eles pela presença e dizer que é muito importante para nós de Confins ter vocês aqui conosco nessa noite para nos ajudar na realização desse evento. Então a gente agradece muito a todos vocês. E antes da gente estar aqui, né, eu estava fazendo um breve comentário com alguns colegas vereadores a respeito do tema dessa noite. Nós sabemos que é de grande importância, o autismo. E a gente estava comentando até que hoje, quer dizer, bem antigamente, a gente quase não percebia essa situação na sociedade, nas famílias, e hoje a gente percebe essa situação especial de uma forma muito mais evidente. E nós, do poder público, sabemos que temos a obrigação, um carinho e um trato muito especial com essas situações dentro do nosso município. Então, nós estamos aqui essa noite para, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, falar a toda a sociedade, a toda a comunidade, que o município de Confins, a Prefeitura de Confins, é parceira desses eventos e está aqui sempre presente para dar todo o suporte que se fizer necessário para que todos esses programas e os eventos sejam realizados com êxito. Estamos aqui para dar todo suporte às famílias que por acaso venham a ter essas situações especiais em casa. Quero, mais uma vez, externar aqui a minha alegria, a felicidade de estar participando, e gostaria também de trazer para vocês aqui um abraço especial do nosso prefeito Pezão, o Geraldo Gonçalves. Ele não pôde estar presente, mas pediu que transmitisse a todos vocês um abraço muito caloroso, muito forte, e volto a reforçar, nosso poder público, a Prefeitura Municipal de Confins, está e sempre estará
à disposição para dar o suporte que for necessário para esses eventos. Muito obrigado a todos, um abraço, boa noite, que Deus abençoe a todos, que abençoe os nossos trabalhos. Fiquem com Deus, muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença das autoridades presentes: Anderson Rodrigues Carvalho, Charles de Oliveira, Davidson de Matos, Emerson Henrique de Freitas, Reginaldo Ferreira dos Reis, Wellington Evaldo Rodrigues Paulino, representando os vereadores municipais. Dr. Luiz Renato, Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutora Joana Cansado, representante da OAB Minas Gerais. Senhora Fátima Maria Lana Diniz, presidente da APAI de Pedro Leopoldo. Frederico Henrique Cota Alves, vereador de Pedro Leopoldo. E aos secretários municipais, conselheiros municipais e diretores escolares. O autismo, cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticado entre os 2 e 3 anos de idade, mas que podem também ser identificados de forma tardia. Não é possível generalizar as formas em que o autismo se manifesta em cada uma das pessoas diagnosticadas, pois dentro do TEA podem existir vários tipos de comportamentos e comprometimentos, dependendo também dos graus de cada caso, que varia de acordo com a dependência do paciente. Grau 1. A pessoa consegue se comunicar sem suporte, mas nota-se uma dificuldade em iniciar interações sociais. Grau 2. A pessoa precisa de suporte, apresentando maior dificuldade tanto na comunicação verbal quanto na não verbal, além de déficits aparentes na interação social. Grau 3. A pessoa precisa de apoio muito substancial e quase não tem habilidade de comunicação. Convidamos a pronunciar e contextualizar o autismo em Confins a Raquel Andresa de Jesus, secretária de Desenvolvimento Social em nosso município, assistente social, especialista em gestão do SUAS, especialista em trabalho social com famílias e consultora. Uma boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a mesa, na pessoa do vice-prefeito Alice, e eu não posso deixar de publicamente externar minha alegria por voltar a servir este município, e gostaria aqui de publicamente também manifestar o meu compromisso, a minha lealdade à pasta da assistência social, a essa administração. É uma área que eu amo, que eu acredito, e considero que quando nós nos dedicamos àquilo que a gente acredita, os avanços eles são grandiosos. E eu brinquei com a minha equipe hoje que pela primeira vez eu fiz um roteiro para eu seguir aqui nessa minha fala em poucos minutos, porque eu confesso estar verdadeiramente emocionada por este grande avanço que nós temos alcançado dentro do município de Confins e pela oportunidade de estar aqui participando de um plantio, né, que nós temos feito frente ao atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, seja social, econômica, ao tratamento dentro das particularidades, respeitando os limites de cada um. E é um motivo de muita alegria para mim esse dia. Muito obrigada, viu, Alice? E também ao prefeito, que não pôde estar aqui conosco, mas que desde o primeiro momento, quando nós iniciamos a discussão para realizar, para tornar esse seminário real, nos deu total apoio e muito obrigada, viu?
Raquel, somos nós que agradecemos, eu que agradeço, e gostaria também de agradecer a todos os membros, né, que compõem a sua secretaria, a todos, estão todos de parabéns. Tá? Eu quero deixar aqui também a público esse meu contentamento com o trabalho de todos vocês. Estão de parabéns. Obrigado. Eu cumprimento também a todos os presentes nesse plenário e queria ressaltar aqui a nossa equipe de trabalho, que tem se dedicado, eu costumo dizer que a gente se dedica dia e noite para conseguir desenvolver um trabalho de qualidade, e eu cumprimento a todos que estão aqui presentes, nas pessoas da minha equipe de trabalho que se encontram aqui e também daqueles que não estão presentes por essa limitação quantitativa de pessoas, mas que estão em casa nos acompanhando. Eu gostaria também de cumprimentar os internautas, e eu vou cumprimentar os internautas na pessoa da Camila Oliveira, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que foi uma pessoa importante para que em 2019 nos impulsionasse a pensar em políticas públicas de atendimento a pessoas com autismo e suas famílias aqui no nosso município. Eu gostaria também aqui de agradecer a parceria com o Legislativo Municipal, que sempre nos abriu as portas, e em especial citar o vereador Emerson, nosso querido Fulico, que também levantou essa bandeira, trazendo aí a propositura da CIPTEA, seguida aí pelos demais vereadores, aprovadas, e isso nos coloca à frente de muitos municípios, tanto no que tange à formatação da lei, quanto também na efetivação, porque criar leis, colocar no papel e não executar é muito fácil, né? Mas quando existe essa conexão entre poder legislativo e poder executivo, os avanços são grandes. Como eu disse, desde 2019, nós começamos a identificar demandas aqui do município de pessoas com autismo, de suas famílias, e essa é uma política pública que ela precisa ser tratada em rede. E aqui eu não posso deixar de citar os grandes parceiros que nós temos através da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, a APAI de Pedro Leopoldo, porque nós temos sentado por várias vezes para pensar formas de trazer mais qualidade de vida para as famílias, para as pessoas diagnosticadas com o autismo. E agradeço de coração pela dedicação de cada um desses profissionais, professores, diretores. Por sermos um município menor, a gente tem essa proximidade, né, de ligação telefônica, de contato, mas a gente tem visto a necessidade de trazer mesmo essa discussão de forma ampla e dentro da sociedade, porque nós estamos percebendo que ainda existe uma blindagem mesmo, né, de muitas famílias com receio do diagnóstico, relutantes mesmo, por talvez medo, por vergonha. Comentávamos aqui no início pelo olhar crítico que muitas vezes a sociedade tem ao não entender, porque o autismo, diferentemente de outras deficiências, muitas das vezes ele não é identificado ao olhar. Então, a gente lida com muitas famílias que colocam as dificuldades enfrentadas, muitas das vezes num supermercado, outras vezes num banco, atividades que são rotineiras e corriqueiras de todos nós, e que muitas das vezes essas famílias se sentem, olha que engraçado, elas que se sentem constrangidas pelo olhar crítico das demais pessoas. E isso começou a despertar em nós a necessidade de trazer isso para uma discussão ampla e aberta, para que nós possamos entender a nossa responsabilidade enquanto sociedade, a nossa responsabilidade enquanto pessoas, de fomentarmos as políticas públicas, mas mais do que isso, colocá-las em prática. Conversando isso com um amigo pessoal, em que eu faço questão de citar, inclusive o convidei para estar presente, o Pedro Mesquita, na ocasião do aniversário da minha filha,
Disse para ele, por ele ter uma vivência no núcleo familiar dele também com o autismo, e tão logo ele entrou em contato comigo e falou: Raquel, eu tenho uma pessoa para te apresentar, e me presenteou então com esse conhecer o Hernani Alves, e exatamente há um mês, exatamente no dia 15 de junho, nós iniciamos um diálogo e tivemos algumas reuniões, né, Hernani? Sempre após as 17, longas e proveitosas, e que tornou esse seminário real para que nós, à frente de muitos municípios de médio e grande porte, pudéssemos estar oficialmente implementando e entregando às famílias, aqui hoje representadas, a carteira, né, que a gente chama de CIPTEA, e o nosso objetivo com essa carteira não é catalogar as pessoas com o autismo dentro do município. O nosso objetivo com essa carteira é conceder dignidade, direito, prioridade no atendimento. É conceder uma condição de acesso, de socialização. E, repito, como o nosso vice-prefeito bem disse, esta administração está aberta à inclusão, aberta ao apoio a todas vocês, famílias, que precisarem desse suporte, desse atendimento, porque vocês não estão sós. E existem políticas públicas de direito para atendimento à pessoa com o autismo e a toda a sua família. Uma boa noite a todos, um bom seminário para todos nós. Para falar sobre os impactos do diagnóstico tardio, suas vivências pessoais e sobre a campanha Autismo, Discriminação é Crime, convido agora o Hernani Alves, que se dirigirá até a tribuna para se pronunciar. Diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista, em 2009, o artista plástico e cineasta Hernani Alves ficou por mais de 10 anos sem falar sobre o assunto. No final de 2019, o premiado artista decidiu falar sobre o seu diagnóstico de autismo e trouxe o tema para o seu trabalho. A convite da BH Report, Hernani lançará a exposição Luz Azul, um olhar particular sobre o autismo, no Aeroporto Internacional de Confins, que será lançado junto aos eventos comemorativos dos 20 anos da carreira de Hernani em 2021. Hernani Alves já dirigiu, entre outros, artistas como a cantora Sandy Lee e atores como Bruno Galhaço, Débora Seco, Eduardo Moreira, Grupo Galpão de Teatro e Rodrigo Rebleno, ex-Cirque du Soleil. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu conheço Confins há muitos anos. Eu sou de Peru Leopoldo, nascido e criado em Peru Leopoldo. Eu não moro na minha cidade, na minha terra natal, há muitos anos, porque a arte acabou me levando para outras praças, né, dentro e fora do Brasil, em cidades que eu morei para estudar cinema, enfim. Mas chegando aqui hoje, eu fiquei positivamente impressionado como que Confins cresceu, como que a cidade evoluiu, e é tão gratificante, né? A gente lembra de memórias da nossa adolescência, enfim, ver a cidade evoluindo, mas não só evoluindo no sentido de evolução de estrutura, como é nítido, dá para perceber nitidamente a evolução da cidade em nível de infraestrutura, mas, sobretudo, a cidade evoluindo no sentido de ter ações como as de hoje, que, na minha opinião, são ações históricas. Históricas por quê? Eu vou falar brevemente sobre a CIPTEA, que é uma das questões que estão sendo abordadas hoje, né? Está sendo lançada hoje a CIPTEA municipal. Para quem nos assiste na internet, eu sempre digo isso, que o autismo é
em relação à informação, existe uma lacuna muito grande ainda na sociedade. É preciso informar mais. E a CIPTEA, ela é, na verdade, a carteira de identificação da pessoa com autismo. E por que é importante a implementação dessa carteira? Normalmente, as mães, né, se falando de autistas, crianças e adolescentes, andam com esse laudo. É um laudo médico que atesta que aquele indivíduo tem autismo. Essa pessoa anda com um laudo, que é uma folha ofício, anda com isso na bolsa, e de tanto usar, acaba amassando, rasgando, fora o constrangimento de ter que mostrar isso o tempo inteiro, e às vezes o cara, se é no supermercado, no caixa, o cara de longe não consegue enxergar, tem que às vezes evidenciar, e muito das vezes é constrangedor. E por isso criou-se, há muitos anos, carteiras de identificação da pessoa com autismo provisórias, né? Aqui no Brasil, no final de 2019, o presidente Jair Bolsonaro chegou a sancionar a carteira de nível federal, mas, em função da pandemia, alguns estados ainda não conseguiram agilizar essa questão, muito embora eu pense que também é uma questão de boa vontade política, até porque a gente está aqui hoje num município mineiro importante, mas de pouco mais de 6 mil habitantes, né? Belo Horizonte, que é a capital, que tem, sei lá, quase 3, um pouco mais de 3 milhões de habitantes, ainda não tem a carteira. É de se que pensar a questão do envolvimento político. Então, por isso eu dou os parabéns, não apenas à gestão atual no sentido do executivo, aqui representado pelo vice-prefeito, mas também estendo meus cumprimentos ao prefeito, que eu ainda não conheço, mas em especial a Fernanda, que é uma vereadora, que é uma das pessoas envolvidas na criação da carteira municipal, e aqui o Emerson, né, que é quem levou à frente essa proposta, que hoje está sendo efetivada e vai ser entregue hoje, né, fisicamente para algumas famílias essa carteira. Eu tenho uma carteira provisória, que a minha carteira ela foi feita pela minha equipe de produção, baseada em carteiras nacionais e internacionais, o designer dela, e na frente tem a minha identificação, e no verso tem o laudo impresso também. Muitas pessoas, eu tenho muitos seguidores, dezenas de milhares de seguidores nas minhas redes sociais, e eles me perguntavam onde que eu fiz minha carteira e tal, sempre me perguntavam isso. Então, a fim de tornar possível essa carteira, eu disponibilizei um modelo da minha, provisório, no meu blog, para as pessoas baixarem gratuitamente, enquanto esses municípios ainda não efetivam uma carteira oficial. E só para concluir, nas primeiras 24 horas teve mais de 8 mil downloads dessa carteira. É claro que a gente tem uma estatística do meu blog, eu lancei esse blog no dia 4 de abril desse ano, que foi o meu aniversário, inclusive, no domingo de Páscoa, e esse blog hoje está com quase 400 mil views. Ele é assistido pelo Brasil inteiro, todo o Brasil já viu meu blog, e alguns países, cerca de uns 40 países, incluindo Japão, Ucrânia, enfim, países improváveis para mim, assim, mas as pessoas acessam o meu blog fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos e na América Latina. Mas, por que eu estou dizendo isso? O governo do Estado de Minas Gerais me convidou para ajudar eles a desenvolver o plano de implantação dessa carteira no Estado. E a Raquel sabe disso, nas nossas primeiras reuniões a gente falou sobre isso, tem mais ou menos 1 mês e meio que eu estou ajudando a equipe do governo do Estado a desenvolver uma carteira que seja possível. Por quê? Eu fui um garoto muito pobre e eu não tinha acesso à informação na minha época de menino. Pensava-se que psicólogo era médico de doido, da tamanha a falta de informação. Então, por isso meu diagnóstico é tardio, né? Eu sempre fui um garoto diferente e tal. A minha questão é um tanto mais sensorial, eu tenho resistência a alguns timbres de vozes, ruídos, enfim. Mas eu não tenho comprometimento de aprendizagem, nem intelectual. Eu sou um tanto tímido, apesar de trabalhar com arte, que me ajudou muito, mas, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Eu conheço os dois lados. Hoje eu sou um artista bem-sucedido, ok, e tal, é fruto do meu trabalho, de muito esforço, mas eu conheço os dois lados da moeda. Então, quando o governo falou que queria fazer uma carteira digitalizada, que podia usar no computador, no celular, eu falei, olha, muita gente não tem celular, embora a maioria tenha, há pessoas que não têm celular. Para além disso, isso aqui acaba a bateria.
Aí você está na rua, num hospital com seu filho, ou o próprio adulto autista está no hospital, acaba a bateria, como é que ele faz? Então, a carteira impressa ela é fundamental, e o governo tem a obrigação de fornecer às pessoas esse direito que é assegurado a elas. E é por isso que eu reforço os meus parabéns, não só à Prefeitura de Confins, mas, sobretudo, à pessoa da Raquel, que demonstra muita sensibilidade com o tema. Eu quero deixar registrado que a revista Nature e a revista Lancet, que são das principais revistas de ciência do mundo, fizeram estudos recentes, 2016, 2018, baseado em pesquisa nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, 1 a cada 54 nascidos está no espectro. Quer dizer, já é para mim uma questão de saúde pública. Eu cresci ouvindo o seguinte: aquele senhor está caduco, aquela senhora está caduca. Às vezes era Alzheimer. E às vezes eu ouvia de um primo ou outro: tio, você viu que meu tio ele é meio sistemático, né? Ele é recluso, ele é meio antipático. Às vezes ele estava no espectro autista. Eu mesmo fui muito subjugado, como uma figura antipática, como uma figura inacessível, como uma figura reclusa, e o fato de ser artista, se por um lado me protegeu, porque todo artista é meio maluco, então isso me deixava um pouco num terreno confortável, vinha o julgamento, né? Quando eu comecei a fazer sucesso, aí ele ficou metido. Não, eu sou a mesma pessoa, mas eu descobri o meu diagnóstico em 2009. Para mim foi uma libertação. Em princípio veio o luto, né? Veio, não, eu sou tão inteligente que eu não posso ter isso, porque tem a falta de informação. Como foi falado no início do texto ali, né? Da apresentação, que existem 3 graus de autismo, mas não nos ateamos a cartilhas simplificadas, achando que o autista não olha no olho, o autista não sei o que, não. Antes de sermos autistas, nós somos seres humanos e temos a nossa individualidade como qualquer outra pessoa, a nossa particularidade. Então, é muito comum uma pessoa ser mais falante e outra menos falante. Eu conheço autistas que falam muito bem. Eu falo muito bem. Eu tenho uma oratória muito boa. Se eu falar muito tempo, eu tenho um problema de dicção, mas minha oratória é boa. Eu trabalho com comunicação, mas eu conheço autistas que não falam bem. E conheço autistas do meu grau, que é meu grau é o grau leve, o grau 1. Eu conheço autistas que adoram abraço. Para mim, abraço para mim é uma coisa que me deixa sufocado. Eu não gosto de ser tocado. Então, assim, cada pessoa tem uma característica, porque a gente é ser humano antes de qualquer coisa. Então, não é uma cartilha que vai definir o autista é assim ou o autista é daquela forma. Pensando nessa questão, quando a gente fala de autismo, ainda existe essa questão da falta de informação, e é importante salientar que as pessoas, o povo, não é obrigado a saber. É obrigação do poder público, é obrigação das instituições ligadas ao autismo, é obrigação de pessoas como eu, que são figuras públicas, artísticas, que trazem para o meu trabalho a informação. A partir do momento que o indivíduo tem informação, que a população tem informação, aí sim ela pode ser cobrada. Mas se ela não tem informação, ela não pode ser cobrada de algo que ela não conhece. Eu mesmo, que tenho autismo leve, tinha uma visão muito deturpada sobre o autismo. Eu achava que a pessoa era totalmente incapaz. E não é assim. Existem leis, inclusive, sobre essa questão da discriminação. Por isso eu lancei essa campanha, Autismo, Discriminação é Crime, que é uma lei que já existe desde 2015. Enfim, na minha conversa embrionária com a Raquel, ela me perguntou: você daria uma palestra para a gente? Eu falei: claro, imagina, isso aqui a gente tem um amigo em comum, uma conversa, olha o que é comunicação, uma conversa num salão de beleza que ela teve, olha o que virou isso aqui. E eu falei com ela: não, eu sou um homem que agrego. Se for para desagregar, eu prefiro não me misturar. Eu nasci para agregar. E a ideia dela é que eu desse uma palestra. E eu falei: não, vamos fazer uma extensão do lançamento da campanha lá em Confins, dessa campanha. E eu não vim sozinho, eu convidei uma representante da OAB de Minas Gerais, da Comissão de Direitos de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, a doutora Joana Cansado, que é mãe de um garoto, de um rapaz autista, e convidei o defensor público, Luiz Renato, que é pai de um garoto de 8 anos, também autista. Quer dizer,
essa campanha eu trouxe para ela a mais alta instância do judiciário mineiro, né? E eu trouxe para cá para quê? Para que eu trouxe para Confins? Para as pessoas terem acesso à fala deles e entenderem que isso aqui é uma prestação de serviço, que isso aqui é para elas entenderem que elas têm direitos. Os filhos delas, como autistas, têm muitos direitos que são, às vezes, desconhecidos. O autismo legal, que é o principal grupo do Brasil ligado à legalidade em relação ao tema do autismo, criado pela Carla Bertin, que é paulista, é muito minha amiga, que está apoiando, está logo marca ali dela no cartaz, ela publicou esse post, essa foto da campanha, teve lá, sei lá, mais de 4.000 curtidas, comentários, e teve alguém que perguntou, alguém acho que do Maranhão, a Joana viu isso, eu mostrei para a Joana isso em uma reunião, a pessoa perguntou, né, Joana, essa lei ela vale em todo o país? Vale em todo o território nacional? É uma lei nacional. É uma lei nacional. Eu não lancei uma lei, eu lancei uma campanha que fala sobre a discriminação no autismo, que é crime. E tem pessoas que nem sabem que existe essa lei. Né? E esse comentário foi feito dentro de um Instagram que tem mais de 130.000 seguidores, direcionado ao autismo. Então, pensamos, reflitamos, o que é a falta de informação? Né? Daqui a alguns anos, a gente vai perceber, eu tive uma conversa prévia com a Raquel, ela falando que o número de pessoas que se descobriram autistas, com pessoas com autismo nas famílias em Confins, aumentou muito depois que começou a ter um approach do poder público aqui em relação ao tema. E é o futuro, porque é muito alto o índice de pessoas diagnosticadas, e tem o subdiagnóstico, pessoas que não sabem. Eu demorei quase uma vida inteira para saber. Né? Eu tenho 44 anos, eu descobri com 31, né, em média. Enfim, eu falei um pouco alguém falou da minha exposição, eu vou fazer uma exposição aqui em novembro, no aeroporto de Confins, foi um convite da BH Airport, é uma parceira de trabalho, já patrocinou um filme meu, e agora me convidaram para fazer uma exposição, que seria o ano passado, mas em função da pandemia ficou para esse ano. E, coincidentemente, eu comecei a trabalhar em 2001 como artista, esse ano eu faço 20 anos de carreira. Então, é uma data comemorativa, né, junto com essa exposição. Na verdade, um tanto antes, a exposição vai ser lançada em meados de novembro. Em setembro, eu estou lançando meu primeiro livro. Era algo que eu tinha muita resistência em fazer, mas era um projeto e 3 editoras brasileiras estavam querendo publicar algo meu, e aí a gente acabou fechando o contrato tem 10 dias, mais ou menos, e vai sair um livro meu onde eu falo a minha vivência dentro do espectro. E eu queria registrar uma coisa muito importante. O meu grau de autismo é leve, como eu já disse. Né? No livro eu falo um pouco sobre isso. E é irônico, porque às vezes o grau do autismo é leve, de comprometimento, mas o sofrimento é muito pesado, porque eu conheço alguns autistas de nível moderado, nível 2, conheço também alguns autistas de nível 3, de nível severo. E esse indivíduo, por exemplo, com autismo severo, de nível 3, às vezes ele está tão entregue à situação dele dentro do espectro, porque é um espectro, é como se fosse uma régua que vai de 0 a 100, né? A variação é muito grande. Às vezes esse indivíduo que tem o autismo severo, ele está tão entregue à situação dele que ele não sente o que acontece do lado. Mas no meu caso, que tenho plena ou quase toda consciência do que acontece ao meu redor, aí que vem a minha cobrança. Quando eu sinto que eu sou aquela peça que não se encaixa no quebra-cabeças da sociedade, né? O que é socialmente apropriado. Por isso que no autismo usa-se como símbolo as peças de quebra-cabeça, né? Porque a própria ciência não tem muita explicação sobre a origem, enfim, há avanços no sentido de questões genéticas, mas enfim, o que eu quero dizer é que homens jovens, assim como eu, com autismo leve, isso, segundo uma pesquisa recente da Lancet, uma revista importante que eu citei anteriormente, de ciência, o índice de suicídio desses indivíduos é muito alto, por causa do preconceito, por causa do estranhamento. Eu cresci assim.
Eu cresci, eu falo disso muito, muito claramente no livro, eu cresci sendo apontado o tempo inteiro que eu era estranho. Eu era estranho, eu era recluso, eu era um garoto que ficava muito na minha. Eu descobri isso é muito interessante. Eu descobri em terapia com a minha psiquiatra na época, e já um pouco depois, meados de 2012, meu diagnóstico veio em 2009. Eu passei por outros 5 diagnósticos porque eu não queria aceitar a minha condição. Eu fui um garoto muito bonito, fisicamente falando. Então isso me ajudou a ter uma abertura social dentro do colégio, com os meus amigos, com as meninas. Eu atraía as meninas de certa forma, então eu era inserido, eu não era excluído da turma, eu não era excluído das festas, mas eu era o estranho. E eu tinha essa questão que eu trago comigo até hoje, né? Eu morro de medo de ser mal compreendido. E a minha total incapacidade de não dizer o que eu realmente sinto, às vezes soa grosseiro. E aí eu prefiro ser mais monossilábico quando me fazem perguntas constrangedoras, né? Por fim, eu quero dizer que eu estou muito feliz de fato em estar aqui. Eu poderia, só abrindo um asterisco, eu poderia ter falado aqui, minha voz está um pouco abafada, que eu estou usando máscara, eu poderia ter falado sem máscara, até porque a gente tem 2 advogados gigantes aqui, um defensor público e uma especialista, né, na OAB. Eu poderia falar sem máscara, porque a lei me permite isso. A pessoa com autismo, eu tenho muita sensibilidade com certos tipos de tecidos, por exemplo, então eu poderia, a máscara me incomoda muito, eu poderia falar sem máscara. Mas em respeito ao momento que o Brasil está vivendo, as famílias, né, e eu me incluo nelas, eu perdi um tio pela Covid, em respeito a todo mundo, eu permaneci a minha fala falando de máscara por isso, porque eu acredito que a gente precisa de ter essa união nesse momento, essa reeducação social, para a gente conseguir vencer esse momento tão sombrio da história da humanidade, que ainda assola de forma muito expressiva o nosso Brasil, né? E eu quero finalizar dizendo para o vice-prefeito que o que eu estou oferecendo aqui hoje, por meio da Joana, que representa a OAB do Estado de Minas Gerais, por meio do defensor público, Luiz Renato, que está representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que estão aqui para prestar um serviço, né, de informação, de elucidação, né, e que a Prefeitura de Confins, assim também como a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores, mantenham esse compromisso. É muito bonito isso. Isso é cidadania. É muito bonito um profissional. Vou fazer uma analogia, vice-prefeito. Eu fui um garoto pobre que venci na vida sendo um artista. Eu fui impedido de estudar porque eu não tinha livro, eu não podia sentar com meu colega na escola, eu tinha que sentar separado para copiar a matéria. E eu nem precisava de colar de ninguém, porque meu QI é de 162. A média mundial, a grande massa tem 85, 90, a média de um QI, o QI bom é 100, 110 é inteligente, o meu QI é de 162. Eu nunca precisei de copiar, eu sempre fui muito inteligente. Mas eu venci na vida trabalhando, né? E o meu trabalho é muito reconhecido. Eu trabalho com grandes nomes da cultura nacional hoje porque eu sou bom no que eu faço e eu levo a sério o que eu faço. E que bom seria se todos os políticos fizessem jus ao salário que nós pagamos eles também, fizessem a ação como deve ser feita, trabalhar, fazer o certo para o interesse coletivo, para as coisas acontecerem. Então eu vejo aqui hoje um avanço muito significativo, se pensado em Belo Horizonte, se pensado em Rio também, em São Paulo, capitais que eu morei, em Buenos Aires, Nova York, enfim, lugares que eu conheço. Às vezes a reforma começa dentro da nossa casa. Ela começa, teoricamente, para os outros pequena, mas não é. Não é. A gente começa ao nosso redor. Então, assim, eu parabenizo e tenho para mim hoje como um dia histórico em Minas Gerais, né? A entrega física dessa carteira de identificação, isso é de suma importância. Raramente eu uso a minha carteira de identidade. Eu ando com ela, mas raramente está aqui. Raramente eu uso minha carteira de identidade, sabe? Eu uso até em aeroporto para embarcar a minha carteira de identificação, que não é oficial,
mas o que traz legitimidade para ela é o laudo que está no verso. No caso das carteiras feitas por meio do governo, por meio federal ou municipal, a questão é que vocês vão ter um censo, um trabalho de censo, que é catalogar quantas pessoas com laudo estão no espectro. Então, vocês vão ter um prospecto. E pensem o tanto de pessoas que não têm diagnóstico. Eu mesmo fui ter, já adulto, minha ex-mulher, eu fui casado com uma moça, durante 8 anos e meio a gente ficou junto, e ela falava, o que você tem não é toque, não é mania, você tem algo a mais. Aí eu fui investigar isso e descobri que eu estou no espectro. E fiquei 10 anos sem falar. Esse último ano de 2019, final de 2019, eu comecei a falar sobre o tema. É isso. Eu acabei falando 5 minutos a mais do que eu tinha de tempo, mas eu não queria perder o meu raciocínio e nem perder essa oportunidade de dividir com vocês a minha experiência nesse sentido, mesmo que seja um tanto superficial pelo tempo, mas é isso. Busquem, eu digo para a população, para quem está assistindo a gente, busquem conhecimento sobre os seus direitos, busquem entender o que é o autismo. É até gostoso de se ler, não é tão complexo como se vende por aí, mas também não é uma cartilha que vai traduzir o que é seu filho. Seu filho é muito mais do que um diagnóstico, o seu filho... Caralho, desculpa, eu falei um palavrão, mas quando eu lembro do meu pai, tipo assim, os meus impedimentos, sabe? E ele conseguiu viver para ver eu vencer na vida, e eu, um garoto muito problemático. Então, assim, é o que eu digo para os pais: acreditem nos seus filhos. Não é um diagnóstico que vai impedir que eles sejam pessoas corretas e capazes, independentemente do grau desse autismo. Mais uma vez, boa noite, obrigado, perdoem-me, às vezes eu falo do que vem na minha cabeça, falei um palavrão, mas foi no sentido positivo. Boa noite. Falar sobre a vivência pessoal e profissional no trato desta temática e funcionalidade da lei na prática, convida a doutora Joana Cansado, formada em Direito pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, FUMEC, pós-graduanda em Direitos da Pessoa com Deficiência no Teacher Behavioral Institute of Miami, SBI of Miami, atuou em projetos que envolvem o empreendedorismo social, em parceria com o Instituto Bioterra de Belo Horizonte, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da Ordem de Advogados do Brasil de Minas Gerais, OAB, Minas Gerais, membro da Comissão das Associações de Direito das Pessoas com Autismo de Minas Gerais. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem com a máscara? Estão? Boa noite a todos. Agradeço, o convite da secretária para estar participando desse evento, que para mim, no dia que eu conversei com ela, eu fiquei até emocionada. Ainda fico emocionada. Boa noite, vice-prefeito. O que você está fazendo aqui hoje, como diz o Hernani, é histórico, porque a gente luta em Belo Horizonte diariamente para tentar as políticas públicas. Boa noite ao vereador. Também acho que você tem que abrir a casa para escutar as pessoas, porque só assim que você vai entender a demanda, para tentar atender a população. Eu sou mãe, atualmente, do adolescente autista. Como que eu descobri o autismo na minha vida? Pequenininho, meu menino leu. Antes de 2 anos e meio, meu menino leu. Não sei de onde, ele leu. Eles falam das crianças que têm as altas habilidades. O meu filho é essa que tem as altas habilidades. A escola não está preparada para atender as crianças com as altas habilidades. Então, quando meu menino leu, eu fui, na verdade, numa psicóloga, não sabia? Aí ela falou, isso não é caso para... Numa psicopedagoga, desculpa. Aí ela falou, não é caso para mim, o caso dele é para psicóloga. E aí eu procurei a psicóloga, ela já sabia, ela já tinha noção do diagnóstico. Graças a Deus eu conheci uma profissional que já sabia o que era autismo e que me deu um encaminhamento bom, porque
tem profissionais que a gente vai, pelo menos que eu sei assim, né, da prática, do dia a dia, que não tem conhecimento de autismo e que você fica ali tratando e não adianta nada. Então, ela falou comigo que ia começar a cuidar do meu filho, mas ela não me deu, ela não fechou o diagnóstico, porque as pessoas com autismo leve é muito difícil fechar o diagnóstico cedo, porque é uma linha, ainda mais antigamente, meu menino atualmente tem 17 anos, eram pouquíssimas pessoas que sabiam de autismo em Belo Horizonte. Você tinha um profissional mais gabaritado e a maioria não conhecia o que era autismo. Essa psicóloga tinha um filho que também estava no espectro, por isso que eu consegui, né, achar esse diagnóstico. Mas o diagnóstico foi fechado, na verdade, com 11 anos de idade. Porque no primeiro profissional que eu procurei, com 3 anos de idade, ele queria dar medicamento para o meu filho. Eu falei, eu não vou dar medicamento para o meu filho. O meu filho não tem crise, o meu filho não é nervoso. Lógico que ele tem que saber, tinha algumas horas que ele tinha que saber se socializar. Por quê? Porque ele era muito no concreto. Se você falava assim, você está um gato, ele achava que ele era um gato, ele brigava com você. Como o Hernani disse, os autistas são diferenciados. O meu é muito no concreto. Até hoje ele fala assim, mãe, eu não entendo o que você está falando, você podia ser mais objetiva? Então, a escola, eu falo muito da escola, porque o primeiro olhar que muitos profissionais que olham o seu filho é dentro da escola. Se a professora ou uma ajudante de apoio, né, alguém tem esse olhar, ela pode estar encaminhando essa criança para a saúde, porque eu acho que todos têm que andar junto, a escola com a saúde, tem que estar alinhados nesse processo. E aí, nesse momento, mandaram eu para uma escola pequena com meu filho. Fui para uma escola menor. Teve atenção, teve tudo, mas viraram para mim e falaram assim, o seu filho é muito nervoso, você vai ter que chamar uma professora de apoio, você vai ter que pagar alguém para ficar com ele. Eu falei, gente, mas como que ele é nervoso? Na minha casa ele não é nada nervoso, ele é super tranquilo, a gente conversa. Não, você vai pagar uma professora de apoio para ficar com ele. Eu falei, não vou pagar professora de apoio. Não vou. A professora tem que saber lidar com ele. Aí chegou no primeiro ano, que é fundamental, né, que a criança aprende a ler, ele já sabia ler há muito tempo. Então, eu não tinha motivação. Só que o olhar dessa professora para o meu filho foi totalmente diferenciado, porque ela via um ser humano, ela não via uma criança problemática. Então, quando ela via que ele tinha alguma rixa com a menina líder, que mandava todo mundo fazer alguma coisa, o que ele queria? Ele não queria que ele tentava proteger as outras. Você não manda nela, você não tem que falar assim com ela, entendeu? Então, ele tinha esse olhar assim. Então, essa professora teve essa visão e conseguia... os conflitos da escola, ela conseguia tirar. Eu falei do professor de apoio, ninguém é obrigado a pagar professor de apoio particular. E a criança tem direito ao professor de apoio especializado para dar todo o suporte. A escola tem que estar preparada para receber essa criança. Não é essa criança que tem que chegar na escola e tentar se adaptar à escola. Tem que ter um material adaptado. Tem que ter, se precisar mais tempo de prova, essa criança tem direito. Se essa criança se sentir melhor fazendo prova numa biblioteca ao invés da turma, ela tem esse direito. Então, toda a necessidade que a criança precisa para aprender, ela tem direito. O meu filho, eu tentei pôr um ledor, porque eles falam, escola particular é mais difícil, tá, gente? A inclusão em escola particular é muito mais difícil. Tentaram pôr um ledor para o meu filho para ver se ele conseguia fazer a prova. Ele começou a prova, acho que, vamos supor, era 7h30 da manhã, 3 horas da tarde, meu filho tinha chegado em casa. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa com o meu filho. Ele faz prova no tempo normal. 3 horas da tarde, ele chegou em casa e falou assim, nunca mais você faz isso comigo. Eu não quero ninguém falando para mim. Eu fiquei totalmente desbaratinado na hora que ela sentou do meu lado e começou a ler questão para mim. Isso eu consigo fazer. Eu não consigo entender aquelas questões enormes que vêm. Para mim, poderia ser mais objetiva. Aí eu falo, aí você vai na escola, você consegue fazer uma questão? Não posso fazer prova diferenciada para criança. Pode, ela tem direito, até obrigação de fazer uma prova mais objetiva para ele. Não vai mudar a matéria, só vai fazer uma prova mais objetiva.
Aí, outra questão que eu acho importantíssima é esporte. Não sei como que é vocês aqui no esporte de Confins, mas esporte para o autista é primordial, principalmente para deixar de dar a medicação, que eu acho que é um momento que eles conseguem, sabe? Porque todo autista que eu conheço vem de uma comorbidade. O meu tem o TDAH. Então, para concentrar é muito difícil. Para ele concentrar, ele gasta 5 vezes mais energia do que a gente. Vocês imaginam isso? Essa parte, você está na escola, aquele tanto de coisa acontecendo, que eles têm noção de tudo. Tudo que vai acontecendo, eles têm noção. Aquele tanto de gente falando, ele tentando fazer prova. Então, eu só comecei a dar medicação agora na adolescência, que eu achei que estava muito prejudicado. Então, eu entrei com medicação. Mas o esporte, para mim, é primordial. Mas quando o Hernani fala de discriminação, não existe, ainda mais em clube competitivo, não existe inclusão em esporte. Meu menino é louco com esporte, alucinado com esporte. Ele sabe tudo de esporte. Se você precisar perguntar de basquete, se você precisar perguntar de futebol americano, se você precisar perguntar de futebol, ele sabe te falar tudo, do jogador, não sei o que é. É aquela bíblia de esporte, porque ele tem o hiperfoco, que ele gosta de esporte, então ele sabe tudo de esporte. Aí eu tentei colocar no basquete. Literalmente foi discriminado, gritavam com ele, falavam que ele era péssimo. E ele só não tinha, o que ele não tinha? O raciocínio rápido para fazer a parte. Porque a parte técnica ele sabia, mas aquela parte, por exemplo, do basquete que você tem que raciocinar rápido, mas por que ele não tinha? Por causa dos estímulos em volta. Ele ficava muito perdido em volta. Então, não teve nenhum professor com esse olhar mais humano para tentar incluir meu filho na parte de esporte. Então, ele foi totalmente discriminado. Ele ficou tão sentido quando o rapaz... O que aconteceu? Eu vou contar o caso para vocês. Eu falo que é o único arrependimento que eu tenho na minha vida de não ter entrado na justiça contra esse clube. Mas, santo de casa não faz milagre, né? Eu formei em Direito mais tarde. Formei em 2016. Então, eu estava estudando para o OAB. Eu levava ele para o esporte, eu ficava estudando para o OAB dentro do carro. Aí teve um dia que eu cheguei lá, ele estava no canto, sozinho, isolado, sem ninguém. Eu falei, o que você está fazendo aí? Tá. Aí eu cheguei para o estagiário, quem é esse homem que está dando aula aí? Porque ele não é o professor dele. Não, ele, como o professor está ganhando o campeonato com o sub-15, ele está dando aula para os meninos do sub-11, sub-12. Aí eu falei, Aí o rapaz falou assim, pode voltar, viu? Pode voltar você aí. E mandou o meu menino voltar para o treino. E estava lá treinando e tal. De repente, aí tinha uma turma chegando, na quadra de baixo estava a turma dele chegando para ser treinada. A turma que ele dava aula, esse professor. Ele era o coordenador do clube. Aí começou a gritar para o povo lá embaixo, gente, vai fazendo as coisas aí que eu já estou chegando e tal. Todo menino olhou para baixo, que o cara está falando, né? Meu menino olhou. Gente, vocês não têm noção o que ele fez com o meu menino. Na frente de todo mundo. O que você está achando que você tem que ficar olhando lá para baixo? Você não presta atenção em nada. Ele xingou mesmo, na frente de todo mundo. Eu entrei na quadra igual aquelas leoas, sabe? Eu falei, quem é você para falar assim com o meu filho? E isso tinha 2 treinos que o meu menino falava assim, mamãe, eu não vou, estou com dor de cabeça, eu não vou. Ele dava desculpa, eu falava, vai, filho, é o único lugar que você tem para desestressar e tal. Não vou. Nossa, mas eu entrei eu falei assim, nunca mais você fala assim com ninguém, você não tem direito de falar assim com qualquer menino que está aqui. Ele falou, eu estou treinando a equipe, a senhora pode sair daqui? Eu falei, não, enquanto não acabar esse treino, eu não vou sair daqui. Aí deu essa confusão, meu marido no dia seguinte ligou, ele tentou amenizar, mas ele teve uma reunião no clube que ele me chamou, mas isso é discriminação, literalmente, entendeu? É uma discriminação, você tirar um menino, gente, mas o que ele xingou o menino, ele não faz isso com ninguém. Aí passou, nunca mais meu menino jogou esporte, e ele ama esporte, ele joga só no videogame, mas ele ama. Então, assim, a pessoa faz uma coisa tão, que pro resto da vida... Entendeu? Então, e é uma coisa importante, a coisa que ele gostava, era onde ele não ia ser jogador, o povo acha que vai ser jogador de futebol da NBA, não vai, não é isso que a gente quer. Tudo bem. Aí foi crescendo a escola. No primeiro ano do ensino médio, queria repetir meu filho, queria que ele repetisse. Aí eu chamei a neurologista, falei, você vai comigo lá para conversar?
Ela falou assim, vou. Aí ela falou, vocês dão material adaptado para ele? Vocês dão... Não, a gente não faz nada disso. Então, vocês não vão repetir ele. Sabe por quê? Porque o social dele é muito mais importante do que a parte pedagógica dele. Porque o pedagógico, a gente sabe, por mais que vocês tivessem essa adaptação, você pode ter certeza que ele sabe tudo. Só que vocês não fazem adaptação para saber nem o que ele sabe ou não. Aí ela falou, vocês não vão repetir, porque o social dele, é o único social que ele tem é a escola. Se eu te falar que meu filho está há 1 ano e 5 meses dentro de casa, sem nem pôr o pé para fora, por quê? Ele fala que é regra, ele não sai de casa, porque, como está na pandemia, como é que você vai sair de casa? É uma regra, você tem que seguir aquilo ali. Para eles é isso, é branco, branco, preto, preto. Se eu te falar que não teve uma pessoa da escola, um amigo tal, que mandou uma mensagem para o meu filho, porque o único lugar que ele tem social é a escola, porque não sabe, essa parte de amizade é muito difícil, é o que a gente mais precisa fazer. Outra coisa que eu queria falar com vocês rapidinho, o Hernani falou do grau severo, moderado e leve. Para todas as crianças aprendem, todas as crianças têm direito à terapia multidisciplinar. Procure especialistas que saibam lidar com seus filhos. Porque você vê crianças saindo do espectro severo para o moderado, você vê crianças saindo do moderado para o leve. Você vê que as pessoas acham que comunicar é só verbalizar. Não. Existe outro tipo de comunicação. Tem uma jornalista, depois vocês seguem ela no YouTube, a menina dela tem paralisia cerebral, chama Mariana Rosa. A menina escolhe a roupa dela. Ela fala, minha filha, você quer essa roupa? Ela não responde. Minha filha, você quer essa roupa? Não responde. Minha filha, ela baixa a cabeça na hora que ela quer a roupa. Então, a gente tem que dar o direito do filho, o direito para a criança ser o que ela é. E tentar dar o melhor de terapia, o que puder, sempre com os melhores especialistas, que tenham especialidade para atender o seu filho. Não está gostando? Mãe, eu tenho certeza que as mães vão saber muito mais dos direitos, das terapias, do que todo mundo, porque é isso que a gente faz. A gente vai estudar, a gente vai procurar saber, a gente vai procurar informação. Não está gostando, está vendo que não dá certo? Mude, não tem medo de mudar. Tá? Por favor, eu estou aqui, eu sou da OAB, o que vocês precisarem, eu estou às ordens. A gente faz política pública, a gente luta por política pública, a gente está tentando carteirinha, a gente está tentando vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. Uma coisa que eu vou falar com vocês, autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, qualquer direito que a pessoa com deficiência tem, o autista vai ter também. O acompanhante, rapidinho, tá, doutor Renato? O acompanhante vai ter direito a 80% numa passagem de avião, vai ter direito à vaga de estacionamento prioritário. Nós estamos brigando lá no COTRAN, nós estamos querendo mandar uma documentação para o COTRAN, porque eles não veem o autista, principalmente o leve, como pessoa com deficiência, porque eles falam que tem que ter uma mobilidade reduzida, só que tem a parte sensorial, que é uma mobilidade reduzida do autista. Nós estamos brigando pela CIPTEA, nós estamos brigando pela equipe multidisciplinar, nós estamos brigando que tem posto que não tem psiquiatra, 3 meses para dar um diagnóstico para o seu filho. O que é o diagnóstico, gente? O diagnóstico é só para te dar um norte. O diagnóstico não é o seu filho. O diagnóstico você vai ter para te dar um norte, para você fazer o melhor por ele. É só isso. Diagnóstico precoce, tenta buscar o mais cedo possível, porque quanto mais cedo você faz a intervenção, mais rápido eles vão te dar essa... os psicólogos falam que a parte neural do cérebro aprende mais rápido, então assim, e que tem direito à fono, à TO, a psicopedagoga, a psicologia, a musicoterapia, interessantíssimo para o autista, ecoterapia e alguma atividade física. Eu acho que sim. Acho que eu falei um pouquinho, mas o doutor Renato vai falar dos direitos. Obrigada, viu, gente? Estou às ordens para o que vocês quiserem. Parabéns. Para falar sobre sua vivência pessoal e o papel da Defensoria Pública Mineira frente à garantia de direitos da pessoa com autismo, convido o Dr.
Luiz Renato Braga Arias Pinheiro, defensor público do Estado de Minas Gerais, titular da 5ª Defensoria de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, gestor do projeto Inclusão Verde Mundo, rede em proteção da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, especialista em Direito Penal pela Universidade Anhanguera, Uniderp, especialista em transtorno do espectro autista pela Charles Berreville Instituto SBI of Miami e Centro Universitário Celso Lisboa. Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimento o vice-prefeito Wallace, a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Raquel, em nome de quem eu cumprimento todos aqui do Poder Executivo, o vereador Emerson, em nome de quem eu cumprimento todos do Poder Legislativo, meu amigo Hernani, minha amiga Joana, em nome de quem eu cumprimento todos vocês aqui presentes, tanto pessoalmente, respeitadas todas as medidas de segurança, bom que se diga, e também virtualmente, pelo site. Vou começar meu cronômetro aqui, que eu tenho um desafio de falar em torno de 10 minutos sobre o tema dos direitos da pessoa com autismo, que é um tema muito vasto. Mas, inicialmente, eu queria parabenizar o município de Confins por essa iniciativa, tanto da CIPTEA, né, da carteira. Como bem foi colocado aqui, é uma demanda nacional de implementação, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil todo, e eu posso dizer, exatamente por esse trabalho meu como coordenador de uma Comissão Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, e vocês implementam, na verdade, o que diz a legislação. Que a legislação coloca tanto o município quanto o Estado com essa obrigação de realizar essa carteira. E essa carteira, como bem disse o Hernani, não é nada para rotular, é para exercer os direitos, para facilitar o exercício dos direitos em todos os momentos. A gente estava conversando antes, eu e o Hernani conversando antes do evento aqui, o caso do autismo se trata de uma neurodiversidade cerebral. O cérebro funciona de uma forma diferente do que até então a maioria das pessoas, né? Eu falo até então porque a gente está virando um pouco esse jogo. A cada ano que se passa, nós temos mais pessoas com autismo, mais pessoas neurodivergentes, que o autismo é uma das categorias que se enquadra, nós temos outras questões também, vivenciando isso e nascendo neste mundo. Infelizmente, por causa da nossa realidade do Brasil, nós tivemos que ter uma lei e equiparar a pessoa com autismo à pessoa com deficiência. Por que eu digo isso? Porque não se trata de uma deficiência, ao menos na minha ótica, se trata de uma forma de funcionamento cerebral diferente, como eu disse, né? Mas a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é o que vocês falaram aqui, Lei 13.146 de 2015, em que lá estipula vários direitos para pessoas que precisam de ações afirmativas para proporcionar o princípio da igualdade. E a lei do autismo foi necessária para que o autismo seja categorizado ali dentro desses direitos das pessoas com deficiência. Então, só essa ressalva. E a gente teve aqui os testemunhos da Joana, né, emocionados assim, de tudo que acontece. É muito triste a gente ver que esse mundo não é um mundo para todas as pessoas, né? É inverso. A deficiência não está na pessoa, né? A deficiência está no poder público, nas instituições privadas, nas outras pessoas, que não consegue incluir todas as diferenças, né? E aí a gente fala de diferenças, tanto essa diferença de neurodivergência cerebral, como várias outras que a gente tem na sociedade. Infelizmente, o Brasil tem que avançar muito em relação a políticas públicas e também em relação a atitudes individuais do cidadão, para proporcionar realmente a igualdade para todo mundo.
quando é necessário você fazer valer um direito da Lei Brasileira de Inclusão, e foi bem colocado aqui pela Joana, o direito do profissional, do professor de apoio, o profissional de educação especial, a necessidade de você ter uma prova, como ela bem colocou, uma prova mais objetiva, adaptada para a realidade, é para que essa pessoa ela possa exercitar exatamente o mesmo direito das outras, que é de ser avaliada de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas condições. Já é provado que, você tendo mecanismos de avaliação correta em relação a cada pessoa, ela tem esse desenvolvimento a contento, né? O problema é que nós temos falhas na avaliação, porque a gente tende, infelizmente, a padronizar, e o ser humano não é padronizado. A Joana veio de carona comigo, no carro da defensoria, e eu estava conversando com ela. Eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu sou uma pessoa totalmente fora da curva, quem me conhece, né? Enfim, acordo 3h30 da manhã, 4 horas da manhã eu estou correndo, corro por 1h10, 9, 10 horas já estou dormindo, enfim, durmo pouco. Hiperatividade. É inegável, quem me conhece, veio falando manso assim, sabe do quanto eu sou acelerado. E tive todas as minhas dificuldades também em relação a isso. Eu tenho que fazer certas coisas, meditação, a corrida, para eu conseguir me controlar, para eu conseguir ter uma tranquilidade no meu dia a dia, né? E eu não tenho diagnóstico, né? E não precisa ter diagnóstico neste caso. As pessoas são diferentes. É importante a fala da Raquel em relação ao diagnóstico, das famílias buscarem, e eu passei por isso, a Joana acredito que tenha passado, o Hernani disse aqui que passou por isso, a questão da vivência do luto, e eu falo diretamente para as famílias, a insegurança de como que o mundo está preparado para essa criança, mas é importante o diagnóstico para que a gente possa valer os direitos dessa criança. Não é, como foi dito aqui, não é para rotular, não é para dizer que, enfim, tem uma criança especial ou não, né? Todos somos especiais, independente da individualidade, né? São terminologias que, inclusive, nem se aplicam mais. Eu vou pedir licença só para retirar a máscara, a gente está porque ela está caindo aqui, a gente está com o distanciamento correto, só para eu ter mais conforto aqui também. Olha a questão sensorial, sem diagnóstico, hein? Mas, enfim, é necessário esse diagnóstico para a gente possa acessar, infelizmente, porque não deveria ser assim. O mundo, como eu disse, deveria ser pronto para todas as pessoas. Mas, infelizmente, com o diagnóstico já é muito difícil. Se eu trouxesse aqui as minhas vivências pessoais também, eu acho que a gente estenderia muito aqui a nossa conversa, porque já tive várias, e mesmo apresentando a legislação, mesmo sendo defensor público, mesmo conhecendo do direito e militando diretamente nessa causa há vários anos, né? Mas é importante que a gente tenha esse diagnóstico para que a gente possa acessar as políticas públicas, enfim, e os direitos, né? E como a Hernani disse, o desenvolvimento vem. Essa criança vai desenvolver, independente da modalidade. Nós temos, dentro do mundo, a gente precisa de proporcionar o desenvolvimento de todas as pessoas, como eu disse, independente de deficiência ou independente de neurodiversidade cerebral. Isso não cabe somente ao poder público, mas cabe também a cada um individualmente. Aqui eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, né, mas ressalto que vocês estão cumprindo a lei. Vereador Emerson, parabéns pela iniciativa legislativa de criar essa carteira aqui dentro, mas nós já temos também uma legislação federal que já se aplica, né? Claro, importantíssima a iniciativa legislativa local, né? Dá muito mais força a essa causa, né? É importante que todos os municípios também o façam dessa forma, né? Mas a gente precisa efetivar esses direitos. Pelo que eu verifiquei aqui, uma rede está se formando. O doutor Manuel, defensor público, ele estava aqui presente no início do nosso evento, faz um trabalho fantástico aqui em Confins e também na cidade de Pedro Leopoldo.
já colocou à disposição a defensoria local para que essa rede seja construída e seja firmada, para a gente avançar muito em relação aos diversos direitos. Não basta ter a carteira apenas, a gente tem que capacitar, como bem disse, a Joana colocou muito bem essa questão, nós temos profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais da gestão pública, empresas privadas que não têm a mínima noção do que se trata o espectro autista, que não têm a mínima noção das potencialidades desse cérebro neurodivergente, né? Então é preciso que mais eventos iguais a esses, e até às vezes com um tempo maior de fala, com um formato diferente. Aqui a gente está com um formato híbrido, que é um lançamento da campanha, da extensão da campanha do Hernani, né, que foi idealizador do Autismo, Discriminação é Crime, há a entrega das carteiras, né, e há também um seminário. Então a gente está num evento híbrido, mas é importante que a gente tenha eventos de conscientização e capacitação dessa rede inteira, desse polo. Falando rapidamente da defensoria, já estou com 9 minutos de fala, mas rapidamente da defensoria, a defensoria tem encabeçado um movimento de articulação de rede entre as instituições do sistema de justiça. Na próxima terça-feira, às 15h, estaremos no Tribunal de Justiça com o presidente, desembargador Gilson, assinando um termo de cooperação técnica entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça, tendo como base o projeto Inclusão Verde Mundo, inclusive é apoiador da campanha do Hernani, a gente está com a logomarca lá. E desse termo de cooperação técnica, nós já temos uma rede de proteção sólida há mais de 2 anos que a gente conversa, compostas pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o de Minas Gerais, a OAB Seção Minas Gerais, a Superintendência de Fiscalização do Ministério da Economia, que era o antigo Ministério do Trabalho, que são os fiscais do trabalho, e a Procuradoria da Fazenda Nacional. São instituições do sistema de justiça, onde que a gente vai trabalhar a implementação desses direitos, e necessariamente passa o Poder Executivo local, o Poder Legislativo local e as cidades, porque é quem executa as ações, né, principalmente o Poder Executivo, e o Legislativo naquela função tanto de legislar, mas também de fiscalizar a atuação do Executivo, né, se está cumprindo com as diretrizes, com as determinações. Então, já falei com o vice-prefeito, com o Alice, que eu quero o WhatsApp dele, o vereador Emerson, eu faço questão também de ter o seu contato pessoal. Temos, igual eu falei, o doutor Manuel aqui, eu coloco à disposição toda essa rede de proteção, todas essas instituições do sistema de justiça, outras instituições públicas e privadas, a universidade também vai entrar com a gente, a UFMG, tanto para a questão de capacitação, como bem disse a Joana, multidisciplinar, com vários saberes, porque não adianta a gente olhar por uma ótica só, né? Quando a gente fala de direitos, a gente fala de exercício de direitos, né? Não basta o que está escrito na lei. A gente tem muita lei legal, muita lei bacana, a gente precisa implementá-las, e a gente não consegue implementar num ramo específico da ciência apenas. A gente precisa da área médica, a gente precisa da área educacional, da área de gestão do trabalho, enfim, precisa de todo mundo agindo de forma integrada e estratégica, é isso que a gente pretende. E vou pedir licença, já que a gente está com o tema, coube a mim a questão mais técnica, apesar do pouco tempo, só para fazer uma leitura da Lei Brasileira de Inclusão, né, da Lei 13.146 de 2015, estou inovando, no dia do lançamento da campanha não tive a oportunidade de fazer, então vou fazer aqui, é bom. Só antes de fazer a leitura, quero fazer uma outra observação importante, parabenizar também pela acessibilidade. A gente tem aqui a intérprete de Libras, é muito importante essa acessibilidade para além da questão do autismo, né? A gente está falando aqui do autismo, mas como está gravado, como a gente tem, isso vai ser lançado no YouTube, é bom que seja acessível para todas as pessoas, né? E aqui a gente tem a possibilidade da comunidade surda de acompanhar, de ser replicado esses vídeos. Vou pedir licença também, porque eu me esqueci, um equívoco meu, de fazer uma descrição da minha imagem. Então, o seu moreno, estou usando
barba, tenho cabelos curtos, estou com um terno cinza, uma gravata preta de xadrez. E a gente está aqui no ambiente, né, da Câmara Municipal, aqui da cidade de Confins, com as autoridades na mesa e com a plateia ao fundo, respeitada a distância entre as cadeiras por causa do Covid. Essa descrição para as pessoas cegas. Então, a gente tem que preocupar realmente com a acessibilidade de todas as pessoas, mesmo sendo um evento do autismo, porque a gente também pode ter uma pessoa com autismo que seja cega ou que seja surda. É importante a acessibilidade e parabéns. Parabéns. Não é todo mundo que ainda tem esse hábito de ser acessível, né? Na Defensoria, inclusive, a gente está lutando muito para isso, para que a gente tenha um intérprete de Libras como carreira dentro da Defensoria para todos os eventos, que a gente faz muito evento, possa ser acessível a todas as pessoas. Mas vamos lá. Então, vou falar da Lei Brasileira de Inclusão, como eu disse, a Lei 3.146 de 2015. No capítulo 2, fala da igualdade e da não discriminação. O artigo 4º fala: toda pessoa com deficiência, e aí, como a Joana disse, eu também reafirmei, a pessoa com autismo, ela é equiparada à pessoa com deficiência para acesso a direitos, tá certo? Então, já vou traduzir para o nosso tema específico. Toda pessoa com autismo tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Agora nós vamos para o parágrafo 1º, quero que vocês prestem atenção, porque vai conceituar o que é discriminação. Não sou eu que estou dizendo, é a lei. Considera-se discriminação toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tem o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluído o autismo, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Isso é discriminação. Agora, vamos lá para o artigo 88, que está inserido no título 2, que fala dos crimes e das infrações administrativas. Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da sua deficiência. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontra-se sob os cuidados e responsabilidades do agente. Então, nós vimos o conceito de discriminação. Discriminação não é só o que aconteceu com o filho da Joana, lá no clube. Discriminação é não proporcionar o exercício do direito da pessoa com autismo. Então, todo município do estado de Minas Gerais, ou município desse país, pratica discriminação ao não estipular, por exemplo, a carteira CIPTEA, que está na lei, porque está impedindo o exercício regular de um direito da pessoa com autismo. Toda vez que nós temos, seja na saúde, num hospital, uma negativa de uma prioridade do atendimento da pessoa com autismo, ou a não oferta do profissional capacitado, igual a Joana falou, seja do profissional da área médica, do médico, a gente sabe que ainda tem muita deficiência nisso, seja da área da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfim. Toda vez que a gente tem um profissional da área de educação, seja o professor, seja o profissional de apoio, ou seja qualquer gestor da escola, que não proporcione o desenvolvimento da pessoa com autismo, daquele estudante com autismo, nós temos a prática de discriminação. E não precisa, como eu bem disse aqui, li na lei, não precisa de ser por ação, por simples omissão. Todos nós somos responsáveis por assegurar esses direitos. Então, a atitude daquele que se cala é a mesma atitude daquele que ofende, daquele que não proporciona o desenvolvimento desses direitos. Não sou eu que diz, mais uma vez, eu fiz questão de ler como está a lei, para vocês verem. Então, é importante que a gente tenha essas iniciativas, mas a gente não faz mais do que a nossa obrigação legal. Aqui eu coloco a Defensoria, gente, incluída nisso, né, como instituição pública. E é importante que as famílias saibam disso. Vocês não estão correndo atrás de um favor, né? É um direito.
E quem não oferece esse serviço, ele está cometendo um crime, como eu disse. É claro, é bonito o que está escrito. Nós temos que fazer e implementar. Eu não estou aqui falando que vamos sair prendendo todo mundo, senão todo mundo aqui hoje sai preso, acredito eu, inclusive eu. Né? Porque poderia estar fazendo muito mais, acredito, do que eu faço. Mas nós precisamos estruturar essa rede e fazer com que isso funcione na prática. Não pelo temor de uma prisão ou do cometimento de um crime, mas por conscientização da necessidade de que esse mundo tem que ser para todos, tem que ser para todas, independente da condição individual de cada um. Então eu coloco, já encerrando a minha fala, que já devo ter ultrapassado muito, eu coloco mais uma vez a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mais especificamente na atuação desse projeto Inclusão Verde Mundo, Rede de Proteção, à disposição do município, da Prefeitura de Confins, vice-prefeito, vereador Emerson, da mesma forma do Poder Legislativo, enfim, secretária Raquel. Eu falo que a minha vontade era ser assistente social antes de ser defensor, porque eu sou entusiasta dessa atuação extrajudicial, dessa atuação mais próxima. Mas eu estou disponível para ajudar no que for necessário, seja de capacitação, seja de articulação de rede. Como vocês bem disseram, às vezes a questão do seu município menor, a facilidade do acesso, do diálogo entre as pessoas, isso realmente facilita muito, desburocratiza muito a questão do acesso a direitos. A gente pode fazer com que essa cidade ela seja exemplo não só para o país, não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Se a gente tem as pessoas com boa vontade, as instituições integradas de forma cooperativa, as famílias conscientes, né, do direito de seus filhos, ou as próprias pessoas com autismo conscientes dos seus direitos e exercerem, a exemplo do que o Hernani está fazendo aqui hoje, de exercer esse protagonismo, eu disse isso muito no lançamento da campanha em Belo Horizonte, a necessidade de cada vez mais as pessoas com autismo serem protagonistas das suas falas. Né? É importante que a gente tenha as instituições para proporcionar apenas que essa fala ela tenha uma dimensão de acesso maior, né? Entre o meio jurídico, entre outros meios. Mas é importante que a gente tenha esse protagonismo, porque a partir daí a gente realmente vai ter um mundo para todo mundo. Um mundo em que seja respeitado qualquer diferença, como eu disse. Né? E isso é um trabalho diário, não só institucional, como eu já ressalto, é um trabalho individual. Não é demagogia, falsa demagogia, enfim, eu me melhorei muito depois do diagnóstico do meu filho. Aprendi muito com certos conceitos que eu não tinha noção. E acredito que me fez uma pessoa melhor do que eu era. É preciso que as outras pessoas tenham essa percepção. Vejam quanto as pessoas com autismo podem contribuir para uma reforma íntima de cada um e pode contribuir, a exemplo do Hernani aqui, para a geração de lucro e riqueza dessa nação. São pessoas extremamente capacitadas, independente do nível e do grau do autismo. A gente tem aqui autista grau 3, não verbal, que tem uma mente fantástica, que através de programas de computador idealizam vários projetos, e, enfim, criam coisas inigualáveis, em que a mente típica não consegue acessar. Isso é ciência. Eu estou falando não só como defensor, mas com base também que eu sou especialista no transtorno do espectro autista. Então, assim, eu tenho a parte acadêmica para falar e para dar mais força nessa fala que eu disse. Então, o que acontece? Você tem que valorizar e estimular essa pessoa. O problema é que é muito difícil você querer colocar uma peça redonda em formato de triângulo. Não vai desenvolver. Agora, coloca essa peça redonda no formato redondo. Eu tenho certeza, e eu não falo sozinho, que esse mundo vai ser muito melhor e muito mais desenvolvido, porque estas mentes são neurodivergentes. A gente não consegue acessar o que elas acessam, dentro da sua maioria, e, é claro, respeitando os níveis, as modalidades, os comprometimentos, mas a gente tem que proporcionar o desenvolvimento das capacidades de cada pessoa.
né? As dificuldades todos nós temos e a gente consegue contorná-las. E aí, enaltecendo as habilidades, a gente desenvolve. Enfim, desculpa também me estender demais, eu até falei com a Raquel, mas eu fico particularmente envolvido com esses temas e acredito que a oportunidade que nós temos de estar sendo transmitido e ser gravado e poder ser replicado dentro da mídia aí de internet é muito importante. E me coloco também à disposição, como eu disse, para qualquer evento futuro e, mais uma vez, parabéns pela organização, parabéns pela estrutura do evento, agradeço cada pessoa que esteja aqui presente, as famílias, sei como é que é difícil como família se organizar, ainda mais com as crianças aí até esse horário, então assim, parabéns aí por tudo, vocês estão dando um exemplo, um baita exemplo para o país inteiro. Muito obrigado. Neste momento, para oficialmente lançarmos a entrega da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, no município de Confins, e firmarmos o compromisso dessa gestão com a causa, convidamos que se dirija à frente o vice-prefeito municipal, Wallace Lucas Ribeiro, o vereador Emerson Henrique de Freitas Barbosa, autor da Lei Municipal 994/2021, que implementa a Lei 896/2019, com a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, a ex-vereadora municipal Fernanda Cristina dos Reis, autora da Lei Municipal 896/2019, que institui a política pública para a garantia, proteção e ampliação dos direitos da pessoa com autismo. O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Henrico Diniz. Neste momento, chamaremos nominalmente as famílias que estão aqui nesta noite, representando todas as demais pessoas diagnosticadas com autismo em nosso município, para receberem as primeiras carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA. Convido a Jéssica Lorena Pereira Cota, responsável por Theo Vicente Pereira Cota. Convido Maria da Conceição Reis, responsável por Graziele Vitória Martins. Convido Kátia Roseli Pampolini Couto, responsável por Lucas Maurílio Pampolini Couto.
Convido Cristiana Rodrigues dos Santos, responsável por Nicole Victoria Rodrigues dos Santos. A você que nos acompanhou durante este seminário e deseja conhecer mais sobre o formato de acompanhamento das famílias, bem como as formas de acesso ao CIPTEA, pode agendar o seu atendimento junto ao CRAS do município de Confins. Agradecemos a todos os presentes e também a você que nos acompanhou através das redes sociais. Esperamos que tenha aproveitado este evento. Tenham todos uma ótima noite.